Bem-vindos e bem-vindas ao Kawaii Tech, um podcast onde três amigas, engenheiras, mães e com bastante história para contar se juntam para falar sobre carreira, tecnologia, inovação e outros assuntos, sempre com atenção à questão feminina. Eu sou a Tati Takimoto. No episódio de hoje vamos falar sobre algo que transforma não só carreiras, mas também relações, as soft skills. E para conversar comigo tenho elas, as minhas amigas Dani Ni e Dani Su, e hoje temos uma novidade. Canecas! Mandamos produzir as nossas canecas nas nossas cores. E aí, meninas, como é que vocês estão? Tudo jóia, muito contente de estar aqui de novo com vocês e falando coisas importantes, né? Mas falando. É isso aí, Tati. E é isso aí, Dani. Ó, nós com a caneca nova vai ser legal hoje. Um presente que a gente deu pra gente. E para começar o episódio, então, sobre soft skills, eu vou pedir para a Dani explicar para a gente o que são essas soft skills e por que elas são tão importantes, Dani. Soft skills, bom, elas são habilidades comportamentais. Tá? Então, quando a gente está falando de habilidades técnicas, a gente está falando de hard skills. Quando estamos falando de habilidades comportamentais, são soft skills. Por exemplo, facilidade de trabalhar em equipe, liderança, capacidade de influenciar, de gerenciar conflitos. Então, tudo isso é soft skill. E porque se pergunta por que é tão importante, né? Uhum. É muito importante. Porque a soft skill, ela potencializa suas hard skills. Né? Imagina que você tem, assim, muito conhecimento técnico e não sabe trabalhar em equipe. É chato, né? Porque você podia expandir aquele seu conhecimento, você podia ensinar, você podia trocar com a equipe, e não faz isso porque não consegue se relacionar com as pessoas. Então, dizem que hoje a gente contrata muito por conta das hard skills, nós procuramos hard skills na hora de contratar, mas que a maioria das pessoas é demitida por falta de soft skill. Né? Então, isso é interessante, e por isso que é tão importante, porque é essencial para impulsionar a gente na nossa carreira, ter consciência, e aí autoconhecimento, de novo, é importante, né? Ter consciência das nossas soft skills e o que a gente precisa trabalhar para melhorar. Boa. E aí, uma curiosidade, Danisson, na universidade, você acha importante que os alunos estejam desenvolvendo essas soft skills já desde a graduação? Então, Tati, é importante, mas em geral a universidade a gente dá de forma formal as hard skills, né? É essa a função da universidade em si. Mas os alunos, a gente incentiva que eles façam outros trabalhos extra, né? Extra fora das aulas didáticas que a gente tem. Então, através de equipes de competição, através de trabalhos em laboratórios, né, mesmo como voluntários em alguns projetos de extensão também, e isso ajuda eles a desenvolver esses soft skills, porque são essenciais para o futuro deles profissional, seja ele no meio acadêmico, seja ele na empresa, ou mesmo como dono de uma empresa, né, abrindo uma startup, ou abrindo uma pequena empresa. Então, eu acredito que desenvolver esses soft skills dentro da universidade é muito importante para os alunos, de uma forma geral. Uhum. E numa conversa nossa, a gente estava falando também sobre a autossabotagem, né? Você comentou, Dani, sobre a autossabotagem dos alunos na universidade, que isso atrapalha um pouco aí o andamento, né, a evolução deles. Deixa eu explicar um pouco essa história de autossabotagem que a gente tinha comentado, né? É que a autossabotagem é uma coisa assim, daqueles alunos que resolvem pular, ou, por exemplo, só ir fazer os trabalhos, não fazer os trabalhos e só ir encostado com os outros. Isso é uma autossabotagem, por quê? Porque aonde vão surgir as oportunidades, né, de estágio, oportunidades de trabalho até no futuro?
é através dos seus colegas, né? Dentro da própria universidade, os colegas que estão ali dentro da sala de aula, os teus amigos dentro da universidade, é o próprio networking já se formando e já acontecendo. Então, além da sala de aula, é muito importante os alunos, de verdade, irem para as festas, conhecerem gente, conversar com gente de áreas diferentes, não só das áreas deles. Então, e tentar ao máximo ser uma pessoa confiável, né, dentro da universidade, fazer os trabalhos e não fazer cola, porque esse tipo de coisa só prejudica a tua imagem com relação aos teus alunos, aos alunos, né, aos teus colegas. Isso vai estragando o teu networking, né? Digamos assim, a tua imagem, né, como profissional, é interessante, né, mas talvez essa visão, assim, essa consciência, a gente só tenha depois, né, Dani? Depois que a gente sai da universidade. Quer ver outra coisa interessante, assim, a universidade, ela é um celeiro, né? De gente inteligente, focada naquele tema que você também gosta, então, assim, gente comprometida. Então, é um excelente lugar para você fazer networking. A gente não pensa nisso quando a gente está na faculdade. Pensa em fazer amizade. Amizade, chamar para tomar cerveja, para ir para festa, para estudar junto, mas a gente não tem aquela consciência que é um ambiente rico para a gente fazer networking, começar a exercitar o networking. E tem uma coisa interessante também, que tem principalmente a gente da área de exatas, a gente tem um pezinho atrás com a palavra e o conceito de networking, né? Parece uma coisa de gente falsa, né? Ficar fazendo contatos interesseiros com as pessoas. E a gente não precisa enxergar assim, né? A gente pode pensar que a gente está construindo uma rede de colaboração. Então, hoje eu conheço uma pessoa que é muito fera em marketing. E lá na frente, eu posso enxergar e encontrar uma necessidade relacionada com marketing e chamar aquela pessoa. E ela também pode me chamar para alguma coisa. Isso vai construindo uma espiral positiva, né? E a gente não precisa ser necessariamente amigo, que um vai na casa do outro e tal. Mas a gente precisa saber como que a gente faz essa roda produtiva girar, né? Como é que a gente colabora e, da mesma forma, a gente vai receber essa colaboração também. Então, networking é uma coisa que acho que é importante. Eu devo dizer assim que a grande maioria das oportunidades que eu consegui na minha vida foi fruto de networking, tá? Então, todos os convites assim para palestras, para workshops, enfim, mesmo para empregos, né, vieram através do networking. E aí, outra coisa boa assim também de pensar nisso é que no nosso meio, assim, a gente não precisa saber de tudo, né? Mas a gente precisa saber quem sabe. Para nos ajudar, para a gente indicar, então networking é para isso também, né? E aí eu tenho outra pergunta aqui para vocês. Que exemplos vocês têm de situações onde as soft skills fizeram toda a diferença na vida de vocês? Dani Su, vamos começar por você. Vamos começar então. Eu acho que, falando em carreiras acadêmicas, tanto para escrever artigos, né, fazer pesquisa e projetos, é essencial hoje em dia que a gente faça colaborações. Hoje em dia é muito raro você escrever um artigo sozinho. Isso é quase, assim, é raríssimo que você vê isso hoje em dia. A maioria dos trabalhos a gente faz com várias pessoas juntos, né? E uma das coisas que a gente... E também muitos dos projetos que a gente vai fazer e dos experimentos que a gente vai fazer precisa de outras pessoas, né? Porque precisa de um equipamento que nós no laboratório não temos e aí a gente usa de outras pessoas, e então a gente faz muito dessas colaborações. E nessas colaborações, uma dos soft skills que nós temos que desenvolver muito é como nós vamos negociar, digamos, essa questão de ok, você vai trabalhar, vai fazer isso para mim, e o que eu ganho, né? Eu acho que todo mundo precisa ganhar. Isso é uma negociação, todo mundo tem que ganhar alguma coisa, porque senão eu acho que fica difícil a gente poder trabalhar em grupo, né? E fazer essas colaborações. É muito interessante isso que você falou, Dani, porque assim, né? Tem que ser um ganha-ganha, né?
Não adianta, eu acho que a gente saiu de uma era de competição para uma era de colaboração. Ah, porque o ser humano está mais evoluído. Não sei, eu acho que é porque os sistemas, as tecnologias estão tão... os sistemas estão tão grandes, né? E complexos e com várias especialidades, que se você não colaborar, você não consegue entregar. Então, tem que ter gente que entenda de cada parte do que você está fazendo. Então, acho que a colaboração, ela se tornou realmente ou o trabalho em equipe, né, uma soft skill importante. E eu sou muito fascinada, assim, pela liderança. Liderança é um assunto que me encanta, assim, porque eu acho muito bonita essa soft skill. Você tem que motivar, influenciar, envolver, planejar e alcançar com as outras pessoas através da liderança. E a liderança eu acho legal, não pelo sentido ego, né? Ai, eu sou uma líder, né? Não é essa parte que eu acho legal. Eu acho legal que para liderar você tem que conhecer as pessoas e saber que cada uma tem uma chavinha diferente, né? Para você motivar uma pessoa, não é todo mundo igual. As pessoas são diferentes, então você tem que entender as pessoas para conseguir liderar. E eu acho isso muito bonito, porque quando você consegue motivar, que elas conseguem entender o propósito, o que você pretende, onde você quer chegar, é um negócio que é mágico, assim. Então, a liderança, acho que é uma coisa que eu sempre estudei e olhei com muito carinho, assim, que eu acho muito bonito. Essa é uma soft skills que também me encanta, né? Vocês falaram de comunicação, vocês falaram de negociação, a questão da liderança, né? A compreensão do outro, e isso eu utilizo também bastante, né? Com os times que eu lidero, e como eu trabalho também com diversidade, trabalhar com um time diverso, isso implica na gente entender a história do outro, né, Danini? Na questão da liderança, a gente tem que entender como a pessoa se sente, qual foi a história, qual é a bagagem, como ela gosta de ser tratada, né? Para além disso, assim, entender o que ela está dizendo muitas vezes, assim, de uma forma implícita, né? Às vezes é a linguagem corporal dela que vai dizer alguma coisa. Então, aí vem a escutativa, né, que a gente fala muito também como uma soft skills, e eu vou além disso, assim, né, às vezes eu falo de escuta inteligente, não sei nem se existe esse termo, mas é uma escuta que a gente faz alguns links, né, que a gente vai além do ouvir o que a pessoa está dizendo, mas a gente começa a entender por que ela está dizendo isso, ou tentar entender algumas coisas, por que ela está trazendo aquilo. Então, é fazer realmente alguns links e trazer à tona coisas que às vezes ela nem está conseguindo dizer. Então, isso faz parte da liderança também, que eu acho fantástica, eu acho formidável. E eu vou tomar a liberdade de trazer o nome de duas amigas aqui que me ensinaram muito sobre isso, sabe? Ali na nossa ONG Corale, eu tenho a Rose, que é, enfim, que é embaixadora ali da ONG, e tenho a Juliana também. As duas, elas trazem muito essa questão de que quando eu não percebo alguma coisa, elas me trazem o que elas estão percebendo, sabe? Porque muitas vezes eu tenho dificuldade de entender a linguagem corporal. Às vezes as pessoas estão falando uma coisa querendo dizer outra. Eu também tenho dificuldade de entender esses pormenores. E aí elas me dão as dicas, Tati. Eu acho que nessa situação a pessoa quis dizer isso. Eu acho que nessa situação a pessoa quis dizer aquilo. E com esses feedbacks delas, né, dessas duas principalmente, eu tenho aprendido muito sobre isso, né? E aqui eu já dei assim, deixei, né, a bola quicando no sentido de que aonde eu tenho dificuldade, né? Eu tenho dificuldade muitas vezes em perceber uma linguagem corporal, em perceber algumas coisas que as pessoas estão dizendo e querendo dizer outra coisa, né? E eu estou treinando muito isso
para, enfim, para que um dia eu seja expert no assunto e consiga entender tudo, mas eu sei que é uma dificuldade, né? E aí eu pergunto para vocês também, né? Quais são as soft skills que são difíceis para vocês, né? Dani Su, qual que é a sua soft skills que é Olha, difícil? por incrível que pareça, eu vou falar, mas vai ter gente tirando sarro de mim, né? Porque eu acho que uma das dificuldades que eu tenho é justamente networking, porque eu sou uma pessoa que eu tenho estão tirando sarro de mim, que eu tenho dificuldade de chegar chegando, por quê? Porque assim, todo mundo fala que eu chego nos lugares e converso com todo mundo, mas não é bem assim, né? Eu chego, cumprimento todo mundo, isso, mas para mim isso daí é educação, entende? Não é tipo uma pessoa que está fazendo network, coisa assim. Eu tenho muita dificuldade de chegar num lugar que eu não conheço ninguém, por exemplo. Eu cumprimento todos, mas eu vejo que eu tenho muita dificuldade de iniciar uma conversa, por exemplo, né? Porque dependendo do lugar que você está, é fácil chegar numa conversa, né? Agora, dependendo de onde você está, é difícil chegar perguntando assim, então, e o tempo? Né? Como é que você inicia esse negócio? Eu acho que às vezes é difícil, né? Às vezes dá vontade de dar um chute na canela da pessoa para aí você já ter um início de uma conversa, né? Um esbarrão, sabe como é que é? Então, eu acho que, então, para mim, networking é difícil. E outra dificuldade que eu tenho é de tomada de decisão. Isso daí para mim é difícil. Olha, eu não conheço essa Dani Su, mas tudo bem, né? Para mim, eu não vejo que você tem dificuldade nenhuma de fazer networking e de tomar decisão, né? Mas tudo bem, continue. Não, mas é que a minha tomada de decisão é muito simples. Eu crio critérios. A única forma de eu decidir coisas é por critérios. E aí, por exemplo, cores para mim é muito difícil de decidir, porque aí critérios para cores é um negócio muito relativo, né? E aí vem a dificuldade. Mas para as outras coisas eu crio critérios. E aí eu vou pensar sobre critérios. Aí para mim fica mais fácil tomar decisão. Agora, do nada, eu ter que tomar uma decisão não é fácil. Não é fácil. Principalmente se envolve pessoas, né? Pessoas, sempre, toda vez que envolve pessoas é mais complicado. Agora, quando a gente está fazendo uma parte técnica e eu tenho que decidir, é bem mais fácil. Aí eu falo, não, isso daí é assim, 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 vou decidir isso por questões de preço, por questões de material mais fácil de se encontrar no mercado, entende? Aí são fáceis de criar esses critérios. Agora, numa tomada de decisão do tipo, se você vai escolher uma pessoa ou outra, né, para uma vaga, eu acho isso daí muito difícil. Porque todas as pessoas têm as partes boas e as partes ruins. E aí tentar tomar decisão nesse ponto, por exemplo, para mim eu já tenho mais dificuldade. E aí eu tenho que começar a pensar, que tipo de benefício tal pessoa vai trazer para o nosso grupo? Né? Quais são as habilidades que estão faltando no nosso grupo que essa pessoa pode suprir? Eu acho que aí eu vou começando a criar critérios para poder tomar a decisão. Mas, Dani, deixa eu fazer uma pergunta diferente, então, para Dani. Qual que você acha que é o meu soft skills que falta? Ela vai dizer assim, não, falta ela ficar quieta numa certa hora. É o contrário, né? Dificuldade de ficar quieta. Não, tô brincando. Ela vai dizer assim, não, é porque ela fala umas coisas muito sinceras. Isso é falta de soft skills. Sim, falta de filtro, né? Compreendo. Falta de filtro, né? Então, e aí? Não, para mim, a soft skill que eu mais trabalho, né, é a inteligência emocional, que eu não sei se esse termo ainda é considerado correto, né? Porque é um conjunto de digamos, gestão da emoção, né? A gestão da emoção, autogestão, digamos assim. Porque eu sou muito inflamável, assim, sabe? No sentido de que quando eu tô com uma certeza, uma vontade de, sabe, eu defendo aquela opinião, assim, com muita ênfase.
digamos assim. E às vezes não é muito inteligente fazer isso, né? Não é o momento, às vezes não é a hora mais adequada, às vezes não é não são as pessoas mais adequadas para ouvir aquilo. Mas como eu acredito muito naquilo, eu defendo assim com muita força. Então acho que essa autogestão das emoções sempre foi complicada para mim. Até porque eu sempre tendo a achar que aquele que está defendendo a sua verdade, ele merece perdão, né? Digamos assim, por mais errado que ele possa estar, ou que os outros não concordem, mas enfim, é uma visão romântica da vida. Na realidade, não funciona assim. Você tem que ter consciência do momento, pensar no que vai falar, pensar se é adequado e pensar o que você vai ganhar com aquilo, falando aquilo, né? Que às vezes você vai ganhar o que? Ah, estou aliviada, falei, pronto, falei, pronto, aí agora tá todo mundo por aqui com você, né? Você não vai conseguir o que você queria, mas eu falei, então assim, é infantil, né? Então, acho que é uma coisa que eu sempre trabalhei, hoje eu tenho muito mais, como é que eu vou dizer, consciência, né, das minhas emoções, mas sempre foi. Ô, Dani, mas aí eu sou obrigada a ter que perguntar. Mas imagina assim, você com essa vontade assim de defender a sua verdade, né? E aí você fica quieta e não fala. Meu Deus, isso daí não dá brotoeja? Não Dá, vai te dar uma alergia? Então, como é que você dá, trabalha isso? Me explica. Muita terapia. Ou você não, só com o sofá? é porque Aí é eu acho estratégia, eu acho, né? Eu acho que depende da estratégia. aí, Aí né, é, não é você engolir contrariado o negócio, não é é você você pensar ficar, é pensar o é você momento pensar certo que você vai diferente, não você ficar falar. remoendo de ódio que não falou. Não, é você pensar diferente. É aí que está a inteligência, na verdade, né? Você entender, não, esse aqui não é o momento para eu falar isso, vou ficar quieta, depois eu falo, num outro momento mais adequado, aí a gente fala sobre isso. É pensar antes de falar estrategicamente, né? Então, eu acho que Eu vou não é engolir o que você quer falar, mas é estudar estrategicamente como, quando e com quem você vai falar aquilo que vai ser mais fácil de chegar onde você quer. Que vai surtir efeito, né? O melhor efeito, É. assim. Vocês conhecem aquele exatamente. Turma da Mônica Jovem? Sim, Eu eu já conheço. vi. Então, vocês já viram quando a Mônica jovem, ela fica danada e ela começa a dar um ataque de nervos, assim, e aí aparece ela do lado, pequenininha, assim? Ela volta a ser criança, né? Sai fumaça ela fica muito. Então ela volta a ser criança. É meio que um pouco disso, de inteligência emocional, né? Você perde seu equilíbrio ali. Então, acho que é Eu adoro essas importante. conexões que a Danine traz. Adoro. Vou- Então, gente, Turma da Mônica Jovem também é cultura. Também é cultura. né? Não, você Mentira, eu não não fala assisti o nada, não, que filme. você caça Pokémon, Dani Su. É, Nem daí, mas é mas na hora que eu dou vou libertar o meu estresse, né? De todas aquelas coisas que eu não falei. Deixa eu falar Aí, uma coisa que eu acho muito interessante a respeito da liderança, ou até de outras soft skills, que eu acho legal, assim, que é você saber, e aí, de novo, gente, autoconhecimento. Se você sabe que você é bom naquilo, que você tem aquela soft skill, você consegue atuar e transformar um momento, né? Então, isso eu acho muito interessante. Por exemplo, a liderança. Quando está todo mundo para baixo, quando está todo mundo derrotado, assim, o líder ele tem que ter consciência que ele tem aquela soft skill e ele tem que fazer o quê? Ele não pode se entregar junto, né? Porque ele sabe que se ele demonstrar que ele acredita, que ele consegue, que ele tem força ainda, que ele. Então, assim,
é ser, naquele momento, consciente de que você consegue transformar. Então, isso que eu acho muito legal. Aí, quando tá maior quebra-pau lá, não sei o quê, e a pessoa sabe que ela é boa em mediar conflitos. Aí ela entra e transforma a reunião. Uhum. Então, eu acho isso muito legal. A consciência da soft skill que você tem, né? As que você precisa desenvolver também, né? Mas as que são mais fáceis para você. Então, acho muito legal isso, você conseguir transformar uma situação com segurança, assim, sabe? Tipo, Gente, eu vou ser obrigada a perguntar. Nem que a gente ai meu corte Deus, depois. A lá gente vem. falou qual é a soft skill difícil para nós. Mas vamos lá, meio copo cheio. Qual é as nossas soft skills que a gente manda bem? Ah, eu sou muito modesta, não seria capaz de falar. Tá, Tati, começa Liderança. contigo então. Não, eu vou fazer a pergunta. Não, acho que liderança é a parte da resiliência, não é? Também a parte da comunicação eu estou treinando, mas eu já melhorei bastante, né? A parte da inteligência emocional também, eu acho que eu dei um up agora, né, nesse último ano, 2024, que passei por várias provações e tive que mandar bem na minha inteligência emocional, assim, então eu acho que inteligência emocional, claro que acho que em todas as soft skills a gente tem alguma coisa para aprender, a gente nunca está completa 100%, né? A gente está sempre evoluindo, mas essa parte de aprender a lidar com críticas também, acho que eu evoluí bastante. E você, Danini? Eu acho que eu consigo, com alguma facilidade, ler as pessoas. Eu acho que eu consigo fazer isso, sim. Eu acho que eu consigo. O que foi, Dani? Tô perdida. Ela vai ler meus pensamentos. Você sabe que tem uma pessoa que trabalha comigo que é uma graça, assim, né? Que às vezes ele pensa umas coisas e ele vira o rosto, assim, não me olha. Eu falei assim, mas me olha. A pessoa fala, não, você me lê. Se eu te olhar, você vai me ler. Por quê? Porque eu consigo, eu tenho um pouco de facilidade para ler. Então, as pessoas, né? Ah, tá triste, tá acontecendo alguma coisa, tá preocupada, não gostou, gostou, tá feliz, ficou contente, satisfeita, precisa de um empurrãozinho, precisa de um ânimo. Eu acho que eu tenho essa facilidade para mim, é muito natural isso. Lógico que eu Por erro, isso né, que eu também, mas gosto, por isso que eu gosto de estar em dupla, e uma dupla que complemente, né? Porque sempre tem aquela que consegue ler, tem a outra que consegue interpretar melhor, tem a outra que consegue ter a inteligência emocional de falar assim, não é o momento, né? Aí dá um toquezinho, espera um pouquinho, vamos achar um outro momento melhor para falar. dá uma cotovelada, né? Dani, Não, cala a Assim, não é boca, agora. Ou manda aquele olhar assim, calma, calma. Adoro estar em dupla, tá, gente? Em trio, então, né? Nós três aqui, acho que a gente se complementa. Diz aí, Danisu, qual que é a tua soft skills poderosa? eu acho que a minha Mega Plus mesmo é criatividade. Ah, Eu sou pronto, boa é isso nisso. aí. que Aham. Jesus amado. medo. Né? É. Eu adoro criar coisas. Eu tenho ideias que não param mais. É um inferno, até por sinal. Mas, assim, muitas ideias. Então, criatividade para mim, na realidade, até por sinal, isso foi um problema quando eu trabalhava em empresa, né? Porque a gente, digamos assim, eu com a minha criatividade quase tinha um troço, porque não era para a gente ter criatividade, né? Apesar da gente, assim, porque o tanto de criatividade que eu tenho era demais, e a empresa precisava de menos. Entende? A criatividade nas empresas, eu acredito que muita parte é muito que a gente tem que fazer criatividade para resolver problemas, né? Ser criativo nisso. E isso a empresa é muito bom para a empresa que a gente faça isso. O problema é que eles não têm tantos problemas assim.
para minha criatividade. Por isso que eu fui para a universidade, que lá eu podia libertar um pouco mais tudo isso, né? Porque ou a minha terapeuta falou para mim pintar quadros, mas aí eu achei que não era uma boa ideia, porque eu não pintava tão bem. Então eu acho que estou trabalhando várias, eu acho que soft skills. Eu acho que isso daí é uma eterna na nossa vida, né, gente? Até morrer, a gente vai estar lá, pelo menos, trabalhando a comunicação. Mas ainda tenho muito a melhorar. Eu acho, tanto em comunicação é uma. Liderança eu não acho que seja uma coisa fácil de você fazer ou mesmo trabalhar nisso. Mas vamos lá, né? Às vezes a gente é obrigado a ter que fazer coisa por falta de opção, né, gente? Não é por opção que a gente faz. Tipo assim, às vezes a gente toma a liderança de alguma coisa, não é porque a gente quer, é porque simplesmente chegou ali e ninguém se mexe. Né? Tocou o alarme de incêndio, alguém tem que conduzir todo mundo para fora. Exato, e aí o pessoal fica todo parado, um olhando para a cara do outro. E aí, simplesmente, você vai lá e resolve, né? Olha a tomada de decisão aí, que ela falou que tem dificuldade em algumas situações. Algumas são mais fáceis de resolver que outras, né? Tipo, tá pegando fogo. Ficou fácil. Então, mas tem gente que não sai correndo, né? E você é aquela que fogo. vai abrindo assim. Onde está o colete da brigada de incêndio, né? Não. Vai logo, sai logo. É por aí. Por aí. E pessoal, meninas, agora que a gente está chegando ao final, né? Que dicas que vocês dão, ou que conselho vocês dão para que elas comecem a desenvolver suas soft skills, as nossas ouvintes e ouvintes, homens também? Eu acho que a gente tem que entender que é uma coisa do caminho. Não é uma coisa que você vira a chave, desenvolvi essa, agora eu vou desenvolver outra. Não, é o caminho inteiro, a gente vai melhorando e não pode desistir, né? Assim, nossa, eu estava tão evoluída, né, equilibrada na minha inteligência emocional, e aí, nossa, pegou no meu calcanhar de Aquiles, eu quebrei o barraco. Tipo, o que é importante é a gente trabalhar essa questão, porque você antes quebrava o barraco toda semana. Aí você começa a trabalhar isso e uma hora você consegue uma saída mais diplomática. Depois, lá na frente, pode ser que você caia de novo, mas vai ser mais raro, e cada vez mais raro, e cada vez você vai conseguir, né, conquistar mais aquela segurança. Então, assim, não é de uma hora para outra, não pode achar que, isso aí eu nunca vou conseguir. Vai conseguir, sim, se for importante para você, você vai conseguir, e continua tentando que vai dar. Resiliência, né, Dani? Sempre. Resiliência, né? O que é resiliência, gente? Pega uma latinha, amassa a latinha toda, a capacidade de desamassar é resiliência, né? A capacidade de você se recuperar de um baque, de você se reerguer, é isso. Quer dizer, eu acho que é isso, para mim é isso. É bem isso, né? A capacidade de você se manter, né? De você não desistir, assim, tão fácil das coisas. Eu acho que as meninas, elas na realidade, não só as meninas, todos, né? Todos eu acho que vamos aos poucos desenvolvendo nossas soft skills. Não é fácil. Eu acho que principalmente para as áreas de engenharia é difícil, né? Porque se a gente gostasse de falar bastante, a gente tinha feito direito, né, gente? E então a gente acabou fazendo engenharia porque não era assim, as pessoas, né? Porque comunicação não era o nosso forte. Mas eu acho que aos poucos a gente vai desenvolvendo. Agora, dizer que isso é da nossa natureza e é fácil, por exemplo, comunicação, networking, tudo isso é da nossa natureza, muitas vezes não é. Não é. E a gente precisa desenvolver isso. Então, a universidade é um ótimo lugar para você aprender coisas novas, tentar coisas diferentes e se desenvolver. Então, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm que estar claro, entendeu? Na mente, que é preciso outras pessoas. A gente precisa de outras pessoas para desenvolver os trabalhos. Então, precisamos aprender a nos comunicar melhor, a entender as pessoas, a
entender a diversidade, entender as dores das outras pessoas. Eu acho que isso daí é uma dos exercícios que as pessoas precisam fazer, entende? Para poder ter uma ligação, ter um trabalho entre elas. É isso, tá? É isso, gente. Olha, foi demais o nosso bate-papo. A gente encerra por aqui, mas vou deixar aí a dica para vocês escolherem uma soft skills e começar a trabalhar nela, né? E conta aqui para a gente, mandem para a gente também seus comentários, sugestões. A gente está aqui aberto para trazer mais assuntos e falar sobre o que vocês quiserem ouvir também, tá bom? Obrigada, pessoal. Ficamos por Obrigada. aqui. Beijo, Tchau, tchau. beijo. Até mais.